Luiz Carlos Saroldi. Já o nascimento de fato da primeira emissora de rádio brasileira foi explicado certa vez pelo próprio Roquete Pinto. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Resolvi interessar no problema Academia de Ciências. Era presidente o nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23. Roquete Pinto. A questão do pioneirismo do rádio no Brasil é muito polêmica. A Rádio Clube de Pernambuco reivindica para si a primazia de ter sido a primeira emissora do país. No entanto, Renato Mursi aceitava a tese de Saroldi sobre a primeira emissora de rádio brasileira. Pernambucanos, de muito valor no pioneirismo do rádio, eles reivindicavam para si a primazia de ter lançado o rádio no Brasil. Mas não era. Eles tinham um Rádio Clube do Brasil fundado desde 1919, mas exclusivamente para difundir a telegrafia e não o rádio. Eles só vieram a instalar a primeira estação de rádio telefonia, de radiodifusão, em outubro de 1923, quer dizer, um mês e tanto depois da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Mas isso não tira o mérito dos irmãos Moreira Pinto e de outros abnegados radialistas de Pernambuco, que tem uma ação muito marcante dentro do rádio brasileiro. O depoimento de Renato Mursi. O rádio teve um começo precário, de muita improvisação. O comercial ainda não estava de todo regulamentado. E, portanto, a sobrevivência das primeiras emissoras era um ato de heroísmo. Paulo Tapajós, que atuou no rádio durante mais de 60 anos, conta como foram os primeiros passos nos idos da década de 20. O rádio naquele tempo era uma coisa muito amadorista, mas muito mesmo. Você vê pelo nome, Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, era uma sociedade, era um grupo de amigos que pagavam uma determinada importância para a manutenção da rádio. Além disso, além desses amigos, havia algumas firmas comerciais. E eu me lembro do tempo em que o locutor, que naquele tempo se chamava speaker, da Rádio Sociedade, chegava e dizia assim: vamos ouvir agora a relação das firmas que contribuem para a manutenção da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Então vinham aqueles nomes daquelas firmas que contribuíam como? Algumas eram empresas que vendiam discos, né? Então contribuíam mandando discos para a programação. Depois iam buscar de volta, que não significava que aquilo fosse doação. Aquilo era um empréstimo para usar na programação. Mas principalmente as firmas ligadas com a parte de, vamos chamar, eletrônica, né? Paulo Tapajós. O primitivismo do rádio não estava apenas no empréstimo de discos e equipamentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, ainda nos anos 20, a Rádio Sociedade e a Rádio Clube do Brasil, esta a segunda emissora do país, eram obrigadas a alternar os seus horários de transmissão, uma vez que ambas irradiavam poucas horas por dia. Henrique Forés Domingues, o almirante, a maior patente do rádio brasileiro, contou certa vez o seguinte: o rádio irradiava só algumas horas. Quando teve o primeiro entendimento com a segunda estação, que foi a Rádio Clube do Brasil, viu? Então, as duas, tanto Rádio Sociedade e Rádio Clube, imaginando que eles não tinham bom contato perfeito, então combinaram o seguinte: um irradiava só na segundas, quartas e sextas, e o outro na terças, quintas e sábados. No domingo não tinha rádio. E era só algumas horas. Evidente, com o tempo foi aumentando. DRKK,
Rádio Necessidade do Rio de Janeiro. 18 horas no relógio chaveco de um guarda noturno. Senhor Neres de Tupiniquins, de passagem de segunda classe pelo nosso estúdio, vai cantar Maria da Luz, Foxtrot. Na sequência do depoimento de Almirante, tivemos Lamartine Babo satirizando o rádio nos tempos em que as pessoas estavam sempre de passagem pelos nossos estúdios e participavam de alguns programas, cantando ou tocando. Neste início do rádio brasileiro, as primeiras experiências de programação ocorriam com certa lentidão. Não era propriamente uma programação, pois as irradiações iam acontecendo quase que ao acaso. Assim foi com os concertos musicais, com as palestras e também com o jornalismo. A Rádio Sociedade do Rio transmitia todos os dias o seu Jornal da Manhã, que era apresentado de uma forma muito curiosa por Roquete Pinto, como conta sua filha Beatriz Roquete. Ele fazia o Jornal da Manhã de uma maneira muito original. Ele pegava todos os jornais com lápis grande, sempre andava com lápis vermelho na mão, e ele apanhava o jornal e riscava todas as notícias que ele achava interessantes para o rádio. Depois que ele estava com os jornais todos riscados, ele tinha um telefone direto para a Rádio Sociedade. Então ele mandava o João Labres Júnior, que era o técnico, e você pode pôr a estação no ar? Tinha como objetivo principal para o rádio a cultura. Isto o levou a transmitir vozes de vários sábios e intelectuais que visitaram o Brasil naqueles tempos, como por exemplo Albert Einstein e o arquiteto francês Agache. Roquete foi também o pioneiro na transmissão de uma ópera completa pelo rádio, quando colocou no ar, no dia 4 de julho de 1926, o Rigoletto de Verdi. E o rádio começava a adquirir dimensões nacionais. No dia 6 de junho de 1925, foi ao ar pela primeira vez uma estação de rádio do interior do Brasil, a Rádio Pelotense, do Rio Grande do Sul. A Rádio Pelotense é reconhecida como a terceira emissora do Brasil. Ainda nos anos 20, São Paulo conheceria suas primeiras emissoras. Rádio Educadora Paulista, Rádio São Paulo, que só entraria no ar normalmente 10 anos depois, em 1935, e a Rádio Cruzeiro do Sul. E logo no começo da década seguinte, São Paulo teria uma nova emissora que daria aos seus ouvintes muitos momentos de alegria. Nasceu a 11 de junho de 1931 a Sociedade Rádio Record. E quem fala desse nascimento é o seu próprio criador, Paulo Machado de Carvalho.